Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana Fábia, a gente vai continuar com o nosso curso de migração, tá certo? Estamos na aula de número 3. A gente vai falar agora do registro e da identificação civil do imigrante, que é aquele que vem, né? E dos detentores de visto diplomático oficial e de cortesia. Então, esse registro consiste em quê? Consiste na identificação civil por alguns dados biográficos ou biométricos, e é obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou então de autorização de residência a fazer esse teste, esse exame, essa comprovação, tá ok? Então, o registro ele vai gerar um número único, é como se fosse um tipo de CPF para ele, né? Para fazer essa identificação e garantir o pleno exercício dos atos da vida civil. Ou seja, matricular filho em colégio, posto de saúde, tá? Acesso a posto de saúde, consulta, tudo para que ele for utilizar. Hospital e tudo mais. Então, o documento de identidade do imigrante vai ser expedido com base nesse número único de identificação, que a gente falou que é tipo um CPF, né? Então, enquanto ele não tiver essa identificação civil, o documento comprobatório, que é o documento que ele consegue comprovar que ele é um imigrante, e tem essa solicitação que ele fez para a autoridade competente para garantir a esse titular o acesso aos direitos que estão disciplinados na nossa lei de imigração. A identificação desse civil, de solicitante de refúgio, de asilo e de reconhecimento da apatridia, que é para o apátrida, e de acolhimento humanitário, ela pode ser realizada, né, realizada com a apresentação dos documentos de que o imigrante dispuser, porque às vezes ele não traz todos os documentos, traz alguns, porque às vezes vem refugiado, não traz tudo. O país está em guerra, em conflito, ele não consegue sair com todos os seus documentos. Então, os documentos de identidade que forem emitidos até a data da publicação da nossa lei de imigração vão continuar válidos até que sejam totalmente substituídos. Então, eles não vão ficar esse lapso temporal sem documentos. Eles vão ficar com seu documento antigo até que ele atualize tudo. E a identificação civil, documento de identidade e outras formas que ele consiga gerar uma base de cadastro do detentor desse visto diplomático, oficial e de cortesia tem que atender às disposições específicas previstas em regulamento. Mais uma vez, situação de apatridia é daquela pessoa que vem ao nosso país, né, ou então está localizado em um outro país, ele não é nacional daqui, não é brasileiro nato nem naturalizado, ele não tem nenhuma outra nacionalidade, ele é chamado de apátrida. Hoje a nossa lei de imigração trouxe uma ideia muito interessante para o apátrida. Quando ele consegue comprovar que ele não tem nenhuma nacionalidade, ele vai ser perguntado, questionado se ele tem interesse em ser brasileiro. A partir dessa pergunta, desse questionamento, ele pode vir a preenchendo os documentos, os requisitos, ele pode vir a fazer parte da nossa nacionalização. Ele passa a ser um brasileiro naturalizado, deixando assim aquele momento de apatridia. Então facilitou muito a naturalização com essa nossa nova lei, né? Veio regulamentar, trouxe uma ideia nova para a Constituição Federal, porque ela traz ali, né, quando ela fala do estrangeiro que quer se naturalizar, e aí tem aquelas condições, mas nesse momento, quando se traz o apátrida, que está numa situação de apatridia, que ele não tem a nacionalização, para ele é muito mais fácil se naturalizar, tendo a nacionalidade brasileira, do que um estrangeiro. O estrangeiro ele tem outros requisitos, mas a situação de apatridia, a ideia do Brasil é de que a gente consiga diminuir bastante. Por quê, professora? Porque uma pessoa sem ter uma nacionalização, ele não é, sem uma nacionalidade, ele não é resguardado por nenhum país. Então, no momento de algum conflito, alguma guerra, alguma necessidade, aquela pessoa não vai ser resguardada por nenhum país. E se ele deixa de ser uma apátrida
e adquire a nacionalidade brasileira como um brasileiro naturalizado, ele tem o nosso resguardo, ele tem a proteção brasileira, ele passa a fazer parte das proteções do ordenamento jurídico. Não significa aqui que ele não tem essa proteção, né, estando aqui a passeio ou querendo morar, mas fica muito mais resguardado os seus direitos, tá ok? E aí a gente vai conversar mais na nossa próxima aula. É uma lei muito importante, são ideias bem atuais. A Constituição absorveu a nossa lei de migração, deixamos de criminalizar os migrantes, né? E agora tem muita ideia nova para a gente conversar. Tá tranquilo? A gente vai ficar por aqui, pessoal. Tem material acostado sim, tem o e-book, tem material extra. Dá uma olhadinha, manda as dúvidas e a gente vai conversando, tá certo? Então, a gente fica por aqui. Um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.